Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Boa noite. Olá, boa noite. Concessionária que vai assumir a RSC 287 de Santa Maria até Tabaí define cronograma de obras para os próximos 12 meses. Profissionais de educação física sem vínculo empregatício podem se inscrever no auxílio emergencial do esporte. Veja também vandalismo. Após furtos de cabos e fios, praça no centro de Santa Maria ganha nova iluminação. E ainda, a campanha do agasalho de Santa Maria é prorrogada por mais uma semana. Tudo isso e muito mais você confere em 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Começamos a edição de hoje falando sobre saúde. Com queda de ocupação de leitos de UTI, o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria, vai desativar a unidade Covid do Alcides Brum. Santa Maria tem o menor número de pacientes com Covid-19 internados em leitos de UTI desde o dia 12 de dezembro do ano passado. Nesta sexta-feira, são 39 pessoas hospitalizadas com a confirmação da doença. No pico da pandemia na cidade, em março de 2021, o número de hospitalizações Covid chegou a 119, esgotando o número de leitos disponíveis na época. Desde então, a redução é de 67%. Essa baixa é puxada principalmente pela queda de internações no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, que é referência no atendimento na rede privada. O hospital já conseguiu fechar quase todos os leitos intensivos abertos durante a pandemia e deve desocupar na próxima semana a unidade Covid do Hospital Alcides Brum, que tem atendimento exclusivo para a doença. Na rede pública, a queda também é significativa. No hospital regional, 52% dos 38 leitos estão em uso. No USM, a ocupação é de 60% nas 20 UTIs Covid. Os dois hospitais chegaram a ter lista de espera há alguns meses. Santa Maria registrou pela primeira vez uma redução da população em um semestre. Entre janeiro e junho de 2021, a cidade teve o maior número de mortes para o período na história. Ao mesmo tempo, o número de nascimentos é o menor desde 2003. As informações são da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul. Quando há mais mortes que nascimentos, ocorre o chamado crescimento vegetativo negativo da população. Segundo a associação, é raro que esses fenômenos aconteçam simultaneamente. Ele acredita que ambos são consequência da pandemia. A diferença entre nascimentos e óbitos seguia a média de 739 nascimentos. Em 2021, o número de óbitos superou em 41 os nascimentos no semestre, o que significa uma redução de 105,5%. Com o avanço de vacinação e recuperação econômica, a normalidade neste sentido também pode ser retomada. Depois de uma semana de várias ações de vacinação contra a Covid-19, no sábado, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia, é a vez de pessoas com comorbidades que receberam a primeira dose no dia 8 de maio receberem a segunda dose. As ações acontecem no ginásio poliesportivo do Clube Dores e na loja Avan. No sábado, a Prefeitura deve divulgar a agenda de vacinação para a próxima semana. A concessionária Rota de Santa Maria, que vai assumir a RSC 287 de Santa Maria até Tabaí em setembro,
definiu o cronograma de obras para os próximos 12 meses. Além de tapa-buracos e nova sinalização, vão ser consertados os acostamentos. A nova data para a empresa assumir a rodovia e as duas praças de pedágio da EGR é 1º de setembro. Nesse dia, a tarifa vai baixar de R$ 7,00 para R$ 3,70. Na mesma data, a concessionária vai iniciar os serviços de tapa-buracos e roçadas e capina da vegetação ao longo da rodovia, além da instalação de placas de sinalização. Já a reconstrução dos acostamentos e a colocação de novas camadas de asfalto nos piores trechos devem começar em dezembro ou janeiro do ano que vem, seguida da nova sinalização com a instalação de taxinhas reflexivas nos 204 quilômetros da estrada. Esses trabalhos devem ir até agosto do ano que vem. Só então poderá iniciar a cobrança nas 3 novas praças de pedágio, uma delas entre Santa Maria e a 4ª Colônia. Do ano que vem até 2026 haverá outras obras de melhoria. Mais detalhes sobre isso você confere na edição impressa do Diário deste final de semana. O professor e escritor santamariense João Heitor Silva Macedo lançou um livro que, por meio de pesquisas realizadas durante o doutorado na Universidade Federal de Santa Maria e da própria vivência enquanto homem negro, debate e busca combater o racismo. A trajetória de um homem negro que estudou em escola pública e se tornou um educador negro, junto com anos de pesquisa sobre o racismo no Brasil, resultou no livro Cultura, Educação e Ensino de História para o Combate ao Racismo, narrativa sobre a Lei 10.639, do santamariense João Heitor Silva Macedo. A obra é resultado do doutorado em História feito na UFSM. A partir dessa minha própria narrativa autobiográfica, eu faço uma reflexão sobre as dificuldades, os desafios de aplicação da Lei 10.639 na educação pública, a lei que exige o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, como uma forma de combater o racismo na educação. Esse debate no livro é tangenciado por questões teóricas, desde um contraponto à própria base teórica formativa das nossas universidades e a proposta de um outro referencial teórico, um referencial teórico de origem africana que equilibra, na verdade, a nossa tendência eurocêntrica formativa da educação básica até hoje. Acredito que a nossa contribuição é uma contribuição extremamente importante nesse cenário, no atual cenário que nós nos encontramos, onde o racismo ainda é muito presente, onde o racismo não só na educação, mas em toda a sociedade ainda é um problema que nós temos que enfrentar. E a proposta do livro é debater essas questões, é refletir sobre a educação e propor, através da educação, uma mudança cultural para que nós possamos viver uma sociedade mais igualitária e mais justa para todos. O livro está disponível para download gratuito em formato de e-book e em breve deve ser lançado em formato físico. E o repórter do site do BEI, Maurício Barbosa, nos traz agora os principais acontecimentos da área policial. Boa noite, Maurício. Quais são os destaques desta sexta-feira? Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, temos aí um destaque que, após meses sem luz, a Praça dos Bombeiros recebeu um investimento da Prefeitura, né, e foi religada a luz no local. Nós estivemos ontem à noite lá na Praça dos Bombeiros, conversamos com moradores, com frequentadores e também com comerciantes da região. Vamos ver na reportagem. Após diversos flagrantes de furtos de fios e cabos, a Praça João Pedro Mena Barreto, a Praça dos Bombeiros, no bairro Bonfim, voltou a ter iluminação. Para o taxista Juliano Fenalti, que trabalha no ponto de táxi da praça, somente com fiscalização durante a madrugada, os crimes serão inibidos. Botar um guarda 24 horas aqui, porque não tem o que fazer. A prefeitura tem os guardas municipais, pegar e botar uma viatura ali, pelo menos com a presença dele já inibe um pouco, né, a prática do furto, né? Então, se não colocar, daqui não dou um mês, não vai ter luz de novo. Os fios vão ser furtados e vai ficar de novo às escuras e a prefeitura botando luz e fio e gastando de novo.
A comerciante Lourdes da Cas, que possui um bar em frente à praça, diz que a melhoria foi comemorada por todos, já que a praça iluminada deixa o local mais seguro. Os frequentadores agradecem muito, os moradores agradecem mais, os comerciantes da redondeza que estavam todos preocupados, tem academia, o pessoal sai tarde, tem outros lugares aqui, outros comércios no lado meu que trabalham à noite, né? Tava todo mundo se queixando que estava difícil tu circular, tu não podia nem pensar em atravessar a praça à noite, que o perigo estava solto, né? Então é importante, eu acho que quando acontece alguma coisa que nem foi essa, de faltar luz, de roubarem os cabos, tem que ter alguma medida emergencial, alguma coisa que seja mais rápido. Em abril, um casal foi detido em flagrante, arrancando os cabos da rede elétrica para vender o cobre. Eles foram levados à delegacia, ouvidos e liberados. Moradores falaram com a reportagem, mas preferiram não gravar entrevista com medo de represália. Eles contam que a praça é o local de lazer de quem mora na região. E quando escurece, eles ficam com medo de permanecer no local pela falta de iluminação. Outros dizem que é questão de tempo até o local ser alvo de furtos novamente. Entre moradores, frequentadores e comerciantes da região, a certeza é uma só: ninguém mais quer que a praça fique no escuro novamente. Tá, então agora a dúvida é quanto tempo vai durar esta nova iluminação lá na praça, né? Aguardamos que um reforço no policiamento, né, e na fiscalização da Guarda Municipal seja feito no local. Esse é o pedido dos moradores, frequentadores e também dos comerciantes. Bom, este é um dos destaques que está em bem.net.br. Também um suspeito de 28 anos preso com 2,5 kg de maconha e um homem de 47 anos que foi preso por ameaça e descumprimento de medidas protetivas em formigueiro. Essas matérias daqui um pouquinho estão lá em bem.net.br e muito mais de Santa Maria e também da região da área da segurança pública. Kellen e Vilseu. Tá bem, então Maurício Barbosa trazendo as informações da segurança pública aqui no JD. Muito obrigada pela participação. E nós seguimos falando sobre polícia, mas agora de uma forma positiva. Uma cadelinha chamada Gorda, que é a mascote dos policiais do 1º Regimento de Polícia Montada aqui de Santa Maria, ganhou uma nova casinha e personalizada. A cadela Gorda é mascote do 1º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar desde 2017, quando foi adotada. Recentemente, ela ganhou uma nova casinha, e quem a vê hoje não imagina que quando foi tirada da rua, estava magra e sob maus tratos. Ela se aquerenciou aqui dentro do regimento, era magrinha na realidade, não era gorda, né, na época, e passou a acompanhar as nossas rendições. Inclusive, quando os efetivos eram lançados a pé na Praça Central, no calçadão, né, ela acompanhava as guarnições e retornava para o quartel. É um animal muito querido, é o mascote hoje do 1º Regimento. A doação da casinha foi feita por estagiários de medicina veterinária que trabalham no regimento. E em poucos dias, o abrigo da Gorda já está personalizado com adesivos e emblemas das companhias e dos grupos militares que fazem parte do quartel. Personalizada, decorada. Parceira, né? Ali a Gordinha na casa que nova. Que bom, né? Para esse período aí que a gente está passando de frio. A seguir, campanha do Agasalho 2021 de Santa Maria prorrogada. Prazo de inscrições para o FIES encerra nesta sexta-feira. Os detalhes logo após o intervalo, e as câmeras do CIOSP nos mostram ao vivo como está neste momento a Rua do Acampamento com Alberto Pasqualini, bem no centro de Santa Maria. Agora, 6h30, nós voltamos em seguida com mais informações. Até já! Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes
e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Vai comer um bom churrasco cercado de variedade. Sempre vou no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião. Churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, do segundo semestre de 2021, no site do programa. O FIES oferece financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. O resultado será divulgado no dia 3 de agosto. Para fazer a inscrição, o interessado deve ter participado do Enem a partir de 2010 e ter média das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos. O candidato não pode ter zerado a redação e deve ter renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. Em 2021, o FIES teve a oferta total de 93 mil vagas. A consulta pode ser feita na página do FIES e a inscrição vai até esta sexta-feira, 30 de julho, às 11h59. E a sexta-feira foi o dia mais frio do ano em Santa Maria e na região central do Rio Grande do Sul. A geada marcou o amanhecer. Semana que chegou a ter neve e chuva congelada termina com a sequência do frio. Os campos na saída de Santa Maria
deixaram o verde de lado e foram cobertos pelo branco da geada nesta sexta-feira, dia em que a temperatura mais baixa de 2021 foi registrada. Num dos dias mais frios da região central neste ano, Santa Maria chegou a amanhecer com menos 0,6 graus. A mais baixa temperatura da região foi em Júlio de Castilhos, que fez menos 3. E aqui em Itaara, o campo que era verde ficou branco. Sandro é motorista, mas todos os dias vai caminhando para o trabalho. Ele é de Ivorá, mas mora em Itaara há 24 anos. E o senhor vem na passada mais apressada porque está no seu horário, mas ajuda a aquecer. Todos os dias eu faço essa rotina na manhã. Há tempos atrás eu acho que não era tão frio assim, né? Não era. Agora faz esses frios, não são frios contínuos, mas eu acho que quando ele vem assim, ele vem forte, né? No sábado, a tendência é que haja novamente mais geada. A mínima prevista é de 1 grau, podendo chegar a 15 graus pela tarde. No domingo, a mínima deve ser de 5 graus, com máxima de 17, com sol entre nuvens. Ao longo da próxima semana, as temperaturas devem aumentar um pouco, com máximas podendo chegar aos 27 graus na sexta-feira. Falando em frio, a campanha do Agasalho 2021 da Prefeitura de Santa Maria, que encerraria no sábado, dia 31, foi prorrogada. Com as temperaturas baixas e o frio dos últimos dias, os santamarienses terão ainda mais uma semana para entregar doações de roupas para ajudar quem mais precisa. Também é possível doar cobertas, sapatos e colchões de solteiro. A campanha foi prorrogada até o dia 7 de agosto. Até o momento, 1.477 pessoas foram beneficiadas com os donativos. E a campanha já arrecadou 48 mil peças de roupas, 5.300 pares de calçados, 1.900 cobertores, 32 colchonetes e 14 colchões. Porém, esses números podem aumentar ainda mais. Além das arrecadações, a campanha do Agasalho também faz a distribuição dos donativos para pessoas em vulnerabilidade social. Quem quiser receber as doações deve ir ao ginásio B do Centro Desportivo Municipal de terça a sexta-feira, da 1h30 às 4h30 da tarde. E agora vamos ver como fica o tempo para o fim de semana. Uma massa de ar frio e seco atua sobre Santa Maria ao longo do final de semana, garantindo dias de sol e tempo firme. Temperaturas em elevação, mas o ar gelado ainda predomina. Vamos ver como ficam as temperaturas. Vamos lá em Santa Maria, no sábado, 4 graus de mínima, 18 de máxima. No domingo, a mínima aumenta um pouquinho, 7 graus, não passando dos 19. Na segunda-feira, 8 graus de mínima, não passando dos 18. E na terça-feira, 8 graus é a mínima, também não passando dos 18 graus de máxima. Chegando aqui no JD ao vivo, o colunista Denis Olim para o seu comentário. Boa noite, Denis. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre essa boa notícia que a gente trouxe no início do Jornal do Diário, que foi essa queda expressiva da internação de pacientes por Covid aqui em Santa Maria. São apenas 39 pessoas, ainda é um número que a gente gostaria que fosse menor, mas perto do pico que foi em março, com 119 internados em UTI por Covid aqui na cidade, já é uma redução muito significativa. Então, a gente tem que ter cuidado, porque, apesar disso, a pandemia ainda não acabou. Tem essa redução, mas não é ainda o momento de a gente liberar tudo, achar que tudo volta ao normal. Por exemplo, Estados Unidos, Israel, países em que houve redução e eles liberaram até o uso de máscara, eles viram que os casos voltaram a subir muito e agora, essa semana, retomaram a obrigatoriedade de máscara dentro de ambientes fechados. Por isso, a gente precisa seguir firme e forte, não dá para achar que tudo vai voltar ao normal. A gente está tendo essa redução, coisa boa, né? Depois desse ano tão doloroso, tão sofrido. Então, a gente precisa ter ainda calma e paciência para a gente seguir com a questão da pandemia e a gente seguir com a pandemia e a gente conseguir retomar a economia e também salvar vidas. É com você, Vilcel. Está certo, Denis, muito obrigado pelas informações.
E no próximo bloco você vai ver profissionais de educação física sem vínculo empregatício podem se inscrever no auxílio emergencial do esporte. Nós voltamos em seguida, depois do intervalo, vamos agora ao vivo até a Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da Ângelo Bolson, com a Avenida Liberdade. Ela está, ó, a nossa câmera nesse momento está meio travada aí, mas a gente consegue ver, né, que tem algum certo movimento por ali. As câmeras são do CIOSP. Nós voltamos em seguida. Agora nós temos qual horário? 6h34. JD volta em seguida. Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Numa operação imobiliária espetacular, a construtora Jobim apresenta 2 grandes lançamentos na esquina mais valorizada de Santa Maria. Centenário. Apartamentos de 1 dormitório a partir de 179 mil. Cristo Rei. Uma obra de conceito internacional. Uso misto, residencial, comercial e hotelaria. Apartamentos de 2 dormitórios com suíte, duplex com 1 ou 2 dormitórios e lojas, a partir de R$303 mil. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. E sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite os apartamentos decorados no local. Centenário e Cristo Rei. Investimento para renda garantida. Característica dos empreendimentos da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. Os principais destaques da edição conjunta do Diário de Santa Maria de sábado e domingo você confere agora com a participação no JD do editor-chefe do Diário, Pedro Pavan. Olá, boa noite a todos que nos assistem ao vivo aqui no Jornal do Diário. Na nossa super edição deste fim de semana, com 104 páginas, vamos mostrar que o número de pacientes internados em UTIs Covid em Santa Maria é o mais baixo desde o início do ano. Também vamos mostrar os motivos que fazem Santa Maria estar bem cotada na disputa pela ESA. Lembrando que o anúncio decisivo será no mês de agosto, que começa neste domingo. No esporte, os destaques dos Jogos Olímpicos de Tóquio neste fim de semana. Isso e muito mais na nossa super edição deste fim de semana. Até mais!
Profissionais da educação física sem vínculo empregatício que tiveram a renda afetada pela crise econômica provocada pela pandemia podem se inscrever no auxílio emergencial do esporte. O programa repassa uma parcela única de R$ 800. A previsão é que em todo o Rio Grande do Sul, 7.700 pessoas tenham acesso ao benefício. As inscrições estão abertas até 6 de agosto. Os interessados devem ter o registro em dia no Conselho Regional de Educação Física, ter 18 anos ou mais, não receber aposentadoria ou pensão, não possuir vínculo empregatício, residir em município conveniado e possuir conta no Banrisul. Como contrapartida, o profissional que receber o auxílio prestará ao município até 20 horas de serviço comunitário ligado ao esporte. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário, enviar documentos do edital para o e-mail auxilio.esportesm@gmail.com. A divulgação da lista final dos beneficiados está prevista para 12 de agosto. E agora vamos ao esporte com a participação ao vivo aqui no JD com o repórter esportivo do Diário, Gilson Alves. Boa noite, Gilson. Boa noite, Kellen. Boa noite, Vilseu e a quem acompanha o Jornal do Diário. Final de semana bastante movimentado no esporte, destacando primeiras informações locais. O Inter SM, que se prepara para a disputa da divisão de acesso, que começa em 15 de agosto, irá realizar o primeiro amistoso. Amanhã, sábado, então, às 3 horas da tarde, o Alvirrubro joga contra o time sub-20 do Grêmio em Eldorado do Sul, no Centro de Treinamentos Hélio Dourado, onde as equipes de base do Grêmio treinam, e amanhã, 3 da tarde, é o primeiro teste do Inter SM visando a competição, que é a divisão de acesso, que começa 15 de agosto no confronto entre Inter SM e São Gabriel. A torcida já começará então a ter a oportunidade de conhecer a escalação do técnico Sananduva. Já temos um provável time para o pessoal começar a se acostumar, quem devem ser, pelo menos inicialmente, os 11 escalados do técnico do Inter SM. O goleiro, uma dúvida no gol, na verdade, Nicolas ou J. Piccoli, Vinícius Bove, Léo Santos, Pedro Lima e o Vavá, lateral esquerdo. Meio de campo com Fabrício Luza, Jefferson Priu, Lucas Santos, Chiquinho e Rafael Mineiro, e o Cairon, o centroavante. Essa a primeira formação do Inter SM. No final da próxima semana, na sexta-feira, será a vez do time sub-20 do Grêmio visitar o Inter SM no Presidente Vargas, também 3 da tarde, mas aí da próxima sexta-feira. Também destaque para o futsal. Neste sábado, às 20 horas, no Centro Desportivo Municipal, tem Santa Mariense em quadra pela Série Ouro da modalidade, primeira divisão então do futsal gaúcho. União Independente joga contra a equipe do Paulista de Pelotas. E ainda, claro, dupla Grenal, os dois em campo no sábado à noite. O Inter joga às 20 horas contra o Cuiabá no estádio Beira-Rio e o Grêmio enfrenta o RB Bragantino em Bragança Paulista. Sobre os representantes da região nas Olimpíadas, o Anderson Henriques acabou eliminado no Caçapavano na competição de revezamento 4x400 metros da Olimpíada de Tóquio, ficou de fora, não participará das provas finais. E a Maria Portela, que no individual acabou sendo eliminada, deu toda aquela polêmica e muitos falou sobre a injustiça da pontuação e por ter sido derrotada pela competidora russa, compete no final dessa noite, às 11 horas, 23 horas, horário de Brasília, por equipes. E aí com alguma possibilidade, quem sabe, de dar uma volta por cima e conquistar alguma medalha. Essas, então, as principais informações aí do esporte. Tá bem, então Gilson Alves trazendo as atualizações, informações, final de semana de muito movimento no esporte e também das Olimpíadas, né, pra gente seguir acompanhando. E a gente segue torcendo ainda pela Maria Portela, né, e por todos que estão lá ainda. E estreou na internet o documentário sobre o cancioneiro Noel Guarani, que morreu em Santa Maria em 1998. Por meio de entrevistas com familiares, amigos e músicos e o resgate de reportagens sobre a vida de Noel, o filme, finalizado em 2020, foi realizado de forma totalmente independente. Os causos e histórias do cancioneiro Noel Guarani são reconstruídos no documentário Minhas Andanças, que estreou na internet na última semana. Nascido na região das Missões, ele fez morada em várias querências gaúchas, inclusive em Santa Maria,
onde ficou mais de 10 anos até falecer aos 57 anos. Através de sua música e a voz em defesa dos mais pobres, percorreu rincões dos 4 cantos do Rio Grande e extrapolou a fronteira para também fazer andanças pelos países vizinhos, nos quais ainda conta com uma legião de fãs. A ideia de produção desse documentário surgiu em 2012, né, junto do David Cunha, que é um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que então pesquisava a história do Noel Guarani, né? E ele tinha essa ideia de fazer algumas entrevistas com personagens, né, com pessoas que passaram pela vida do Noel, que conheciam a história do Noel. E nessa conversa, a gente então resolveu eu propus para ele, a gente fazer essas entrevistas em vídeo, e a gente passou então a produzir esse documentário, né? A pensar roteiro, a pensar quem seriam as pessoas que nós entrevistaríamos, né? Em especial para o vídeo e também para o trabalho dele. E então passamos a fazer as filmagens. O documentário ele tem cerca de 53 minutos e eu acho que retrata um pouco da história do Noel Guarani. Inclusive esse processo, né, de produção do documentário, eu acho que ele se enquadra muito, né, com a história do Noel Guarani, né, de como ele viveu, das coisas que ele defendia, né. Hoje em dia nós temos aqui, vivendo uma situação no Brasil, né, de perseguições a povos indígenas, de perseguição de queimadas, por exemplo, na Amazônia, né, ao meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora sendo atacada diretamente, né. Isso eram coisas que o Noel Guarani defendia muito, né. Então, eu acho que esse filme, né, sendo lançado nesse momento, ele tem a sua relevância, sua importância por conta disso também. E essa produção toda eu acho que se encaixa muito no perfil, na história do Noel Guarani, né? Na história de vida do Noel Guarani. A ideia era fazer o lançamento de forma presencial tanto em Santa Maria quanto nas missões, mas por conta da pandemia o documentário está disponível de forma gratuita no YouTube do produtor cultural Leonardo Gadeia. Bacana o documentário, né, Kelly, um dos nossos talentos aí do nosso estado, né? E o JD, ao vivo, você acompanha todos os dias às 6h15 da tarde na TV Diário, canais 26 e 526 da NET, claro, também nas nossas redes sociais. E às 8h30 e 11 da noite, você pode rever a edição do dia na íntegra na TV Diário. Um excelente e abençoado fim de semana. Nos encontramos na segunda-feira. E amanhã, na edição de sábado, eu espero por você ao vivo às 6h15 com as principais notícias do dia. A seguir, você fica com o programa Sala de Debate. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.